Olá, boa noite, meus queridos estudantes da Educação de Jovens e Adultos, fase 4 do EJA, né? Vamos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos trabalhar com dados, tabelas e gráficos. Então, ver como são importantes essas representações gráficas para que a gente possa entender alguns contextos matemáticos e também em formato de tabela, como é que essas informações podem ser divididas, alocadas, para que a gente consiga ter um entendimento. Vamos lá. Para que servem os gráficos? Você já viu gráficos como esse aí do lado? Nós temos aí um gráfico de colunas, né, de barras. Então, lá em cima, no gráfico, nós temos um título que já serve para saber sobre o que o gráfico está falando. Veja que é sobre uma produção de bicicletas, né? Eles aparecem com frequências em jornais, revistas e outros meios de comunicação. Nos jornais, nesse tempo de pandemia, sempre nós vemos aí o gráfico de evolução da Covid por número de casos, por quantidade de pessoas que morreram em consequência da Covid, enfim. Os gráficos, eles ajudam a gente a compreender números estatísticos, né? É feita a pesquisa, essa apuração, e os gráficos dão um melhor entendimento, por ser em forma de desenho, digamos assim, né? Ao lado temos um gráfico de barras. Muitas vezes o gráfico tem um título que informa o assunto que ele trata, como eu já falei anteriormente, né? Então, aí você pode perceber que nós temos a quantidade de bicicletas vendidas e temos também os meses, cada um dos meses do ano, até no caso junho, nesse gráfico aí, como você pode observar, de janeiro a junho. E a quantidade de 0 até 350. Então, observando, por exemplo, o mês de janeiro, que é o primeiro, a gente vê que a barra termina no número 150. Então, quer dizer que no mês de janeiro foram vendidos em torno de 150 bicicletas. Já no mês de junho, foi o mês que mais vendeu, porque a barra do gráfico é maior, a gente percebe que foram vendidas 300 bicicletas. Então, o gráfico nos ajuda a entender contextos matemáticos, né, em forma de imagens, em formas gráficas. Vamos lá, prosseguindo aqui. Agora, uma tabela. As tabelas também, elas ajudam na visualização. E a partir de uma tabela, a gente consegue montar um gráfico baseado em dados, né, na tabela. Geralmente, quando estatísticas são feitas, o que é estatísticas? Por exemplo, em época de eleição, são feitas pesquisas sobre os candidatos, a quantidade de votos e aquele percentual que eles tiram. Então, ali é uma pesquisa estatística, né? São dados que orientam determinadas situações. Aqui, vamos fazer um gráfico de barras referente às atividades de lazer de alunos de uma classe do 7º ano. Então, perguntou-se para os alunos o que eles faziam, né, quando não estavam na escola, em seus momentos de diversão. Então, 12 pessoas responderam que praticavam esportes, 6 pessoas responderam que liam livros e revistas, 8 pessoas que faziam passeios com a família, 5 pessoas que assistiam TV e 8 alunos que disseram que jogavam videogame. Pronto, depois de feita a pesquisa e apurados os resultados, ele é feito um gráfico, né? Nesse caso aqui em forma de colunas. Então, como vocês podem perceber, deixa eu pegar aqui o pincelzinho. Nós temos aqui a frequência, que seria o quê? A quantidade de respostas, né, de 0 até 14. Geralmente o gráfico, para não ficar no topo, a gente coloca uma margem a mais para que possa ficar melhor entendido. E aqui embaixo, há as atividades. Então, veja que cada atividade foi representada aí por uma cor, né, e o gráfico de barras vai até aquela quantidade que foi respondida na pesquisa. O gráfico de barras é um gráfico de fácil entendimento, né, porque basta a gente visualizar os eixos do gráfico que a gente consegue aí analisar as quantidades. Existem outros modelos de gráficos também, nós vamos ver aqui ao decorrer dessa aula, tá certo? Pronto, aqui é uma outra tabela, certo? Do resultado de um estudo sobre a frequência dos alunos na biblioteca. Então, registrou-se quantos alunos iam na biblioteca da escola de segunda a sexta-feira. Então, pela tabela também a gente consegue analisar, por exemplo, o dia que mais alunos frequentavam. Qual é o dia da semana aí que tem mais visitas? No caso, 50, que é o maior número, foi na sexta-feira.
Da mesma forma que a gente consegue analisar a frequência, a menor frequência nesse período, que no caso foi na segunda-feira, de 25 alunos. Então, se fosse perguntado quantas pessoas visitaram a biblioteca de segunda a sexta-feira, então a gente somaria todos esses valores. Enfim, são várias as possibilidades de entendimento e de questões que podem ser propostas através de tabelas e gráficos. Pronto, pessoal. Então, dando sequência aí, nós vamos ver alguns tipos de gráfico e ver situações em que, às vezes, um modelo de gráfico fica de forma mais entendida do que de outro. Por exemplo, tem situações em que o gráfico de setores fica melhor apresentado do que o de barras, o de linhas favorece a compreensão ao invés do de colunas, enfim. Vamos ver aqui quais são esses três tipos de gráfico: linhas, barras e setores. A gente já viu de barras ou colunas aí anteriormente e vamos dar sequência a um outro tipo. Esse gráfico de segmentos é utilizado para evidenciar a variação das grandezas envolvidas em relação a uma ordem. Por exemplo, é o gráfico que a gente mais vê nos jornais hoje em termos de evolução da Covid. Por quê? Ele vai mostrando a variação de crescimento do número de casos, do número de mortes, dos infectados, enfim. E aqui nós vamos tomar, por exemplo, o consumo de água de uma residência num determinado período, de março de 2009 a fevereiro de 2010. Se eu perguntasse para vocês qual foi o mês que teve maior consumo de água ou o mês que tivesse o menor consumo de água, pela tabela seria possível vocês me dizerem, por conta que vocês estão vendo aí, qual seria o maior número e o menor número. Mas o gráfico vai facilitar, porque são muitos dados, são quase 12 meses aí, então fica mais fácil no gráfico. Então vamos ver como seria o gráfico de setores dentro desse contexto do consumo de água. Olha aí. Então, nós vemos aí o consumo de água de uma residência em metros cúbicos, né? O título, consumo de água. E a gente vê o período aí que foi de março de 2009 a fevereiro de 2010. E a gente pode perceber que em novembro de 2009 foi o mês em que menos foi consumido água. Por quê? Porque a linha teve aí um decréscimo aí. Como a gente pode perceber também que no mês de agosto é o pico, é o momento em que mais se consumiu água. Então, ó, o pico do gráfico, deixa eu pegar aqui o pincel para facilitar a nossa visualização, ó. O pico a gente pode perceber que do gráfico surge nesse momento que se refere ao mês de agosto, né? E bem como o menor consumo também cai aqui em novembro, onde tem o maior decréscimo. Então, a gente pode analisar situações desse tipo aí no gráfico. Você achou mais fácil e rápido analisar a tabela ou o gráfico? Como eu disse a vocês, no nosso caso fica mais fácil no gráfico do que na tabela, porque a tabela a gente teria que fazer uma visualização e iria demorar mais. A gente conseguiria achar o menor consumo, porém, a gente ia demorar um pouco mais. Já no gráfico a gente vê direto ali, né, qual foi a linha que mais caiu, qual foi o mês que mais caiu o consumo, e fica assim mais fácil de responder. Entre quais meses houve a maior variação do consumo de energia? Então, a gente pode perceber também, ó, que de novembro de 2009 para dezembro, a linha subiu mais, né? E o maior consumo, no caso, realmente, como eu já disse, foi em agosto de 2009, que é o pico de água aí. Então, a gente analisando as quantidades, a gente pode perceber, ó, o gráfico vai de 0 até 100 metros cúbicos de água, né? A gente percebe que o primeiro mês está sendo indicado é março de 2009, que é o começo do gráfico. Eu vou pegar de novo o pincelzinho, ó. O primeiro mês analisado é esse, que teve um consumo aí de 80 metros cúbicos de água. A gente pode perceber, o que mais que a gente pode analisar aqui? De março para abril houve uma redução, né? Chegando ao pico do consumo nesse período em agosto de 2009. E também o menor consumo em novembro de 2009. Né? Então, a gente percebe também uma coisa, ó, que dá para analisar, olha quantas coisas dá para se ver no gráfico. A gente pode perceber que de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010 não foi igual o consumo, mas houve aí um certo controle, mais ou menos parecido. Então, várias são as coisas que se podem analisar no gráfico. A gente precisa ver o que está se pedindo, caso vocês vão fazer uma atividade referente a esse assunto, e ali a gente retirar as informações. Foi fácil perceber porque houve um decréscimo, como eu já disse, né, entre outubro e novembro. O que nos leva a essa conclusão? Que a inclinação, então,
a linha diminuindo ali, a gente vê a variação que tem aí. Pronto, eu vou passar um pouquinho, porque a gente vai ver mais assuntos sobre esses, né? A gente já viu o gráfico de colunas, eu quero mostrar a vocês um outro tipo de gráfico, que é esse gráfico de setores, o gráfico que parece uma pizza, ele é chamado também de gráfico de pizza, tá? Um gráfico de setores, o círculo representa a porcentagem total, então a análise total permanece ali nos 100%. E é dividido, né, em ângulos de acordo com a proporção. Esse aí é o consumo de água no Brasil em 2002. Esse gráfico, veja o título, todo gráfico tem um título para já introduzir sobre o que ele está falando para a gente. A gente percebe que a maioria do consumo de água, a maior porcentagem está em roxo aí no gráfico, é a irrigação, usado para irrigação, né? O consumo humano está representado com a cor verde, né? Já foi o que? Tem ali 18% a 19%, não consigo visualizar bem porque eu estou gravando aqui pelo celular. Enfim, então a partir da análise do gráfico você consegue ver o consumo da água no Brasil, né? A porcentagem de cada setor que gastou água, irrigação, indústria, né? O consumo animal, que está ali em vermelho, que foi o menor consumo de água, enfim. Então, pode ser analisado. Então, vocês vão fazer uma atividade baseada nisso, em observar o gráfico e retirar informações. E também de tabelas, porque às vezes as tabelas, antes de ser feito um gráfico, geralmente é feita uma tabela, faz-se a coleta de informações e a partir daquela coleta transforma-se em uma imagem. Então, para não ficar muito extenso hoje, né, vocês já viram 3 tipos de gráficos aí que são os mais utilizados, certo? E agora vocês vão fazer uma atividade no caderno de vocês desse assunto. A atividade vai estar disponível no grupo do WhatsApp, a atividade também impressa, como vocês às vezes recebem, e também no Google Sala de Aula. Quem puder enviar pelo Google Sala de Aula, fica mais fácil porque lá fica tudo registrado. Então, vamos agora à nossa atividade e até a próxima aula. Tchau!